A noite santa em que a luz vence as trevas, em que a Igreja proclama que Cristo ressuscitou se aproxima. E hoje vamos falar sobre como servir sobre o rito da missa da Vigília Pascal. Bem-vindos a mais um Café com Liturgia com a sua servidora. Hoje vamos falar sobre a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a mais nobre e sublime solenidades entre todas as solenidades que a Igreja comemora ao longo do ano. Ela é única em cada igreja e é dividida, ou seja, ela acontece da seguinte maneira. Após a celebração da luz e da proclamação da Páscoa, o que constitui a primeira parte da vigília, a Santa Igreja medita as maravilhas que o Senhor Deus realizou e a sua promessa, o que constitui a segunda parte, ou a liturgia da palavra, até que no despontar da manhã, com os novos membros que renascem pelo batismo, a terceira parte, ela é convidada à mesa do Senhor, o memorial da sua morte e da sua ressurreição, até que ele venha. A quarta parte. Toda a Vigília Pascal ela é celebrada durante a noite, de modo que ela não começa antes do anoitecer e sempre termina antes da aurora do domingo. Mesmo quando ela é celebrada antes da meia-noite, a Vigília Pascal, a missa da vigília, é a missa pascal do domingo da ressurreição. Para a Vigília Pascal é preparado paramentos na cor branca para o sacerdote. A igreja está sempre com as luzes apagadas no início da celebração e se preparam velas para todos os fiéis. Podem ser velas fininhas ou aquelas menores. É importante também que a igreja já esteja ornamentada com as imagens descobertas e o altar preparado, mas com as velas do altar apagadas. Dessa forma se inicia a Vigília Pascal com a primeira parte, a bênção do fogo e a preparação do círio. Em um local conveniente fora da igreja, se prepara uma fogueira. Então, com a assembleia reunida, o sacerdote e os ministros, um dos ministros ou servidor levando o círio, vão até este local. Não se levam nem as velas nem a cruz processional. Assim, chegando lá, o sacerdote faz o sinal da cruz, saúda a assembleia e explica brevemente o sentido da vigília noturna. As palavras para este momento estão na página 275 do Missal. Dando sequência, então, o sacerdote faz uma oração, que segue na mesma página. Então, abençoa o fogo. Dessa forma, tendo abençoado o fogo, um dos ministros pega o círio e leva até o sacerdote. Então, o sacerdote, com um estilete, vai cravar uma cruz no círio. Então, traça uma cruz em cima da letra grega alfa, abaixo da letra ômega e entre os braços da cruz. Os 4 algorismos que designam o ano em curso, e a cada gesto que ele faz, ele falará algo. Então, Cristo ontem e hoje fará a incisão na haste vertical, princípio e fim, a incisão na haste horizontal, e assim, em sequência, todos os 8 pontos. Feitas as incisões da cruz e os sinais, o sacerdote ele pode, é opcional, aplicar no círio 5 grãos de incenso, em uma forma de cruz, enquanto diz: por suas santas chagas, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos protege e nos guarde. Amém. Naquelas igrejas em que não se consegue acender uma fogueira fora, a bênção do fogo ela pode ser adaptada às circunstâncias. Na página 276 no Missal, no ponto 13, se há uma explicação sobre como funciona deste modo. Então, em sequência, o sacerdote ele acende o círio pascal com o fogo novo. Dessa forma, é importante que, às vezes, se tenha uma velhinha menor ou algo que consiga auxiliar o sacerdote a acender o círio. Dessa forma, ele dirá: a luz do Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas do nosso coração e da nossa mente. Então, se inicia a procissão. Com o círio aceso, um dos servidores, aquele que está com o turigo, pega o carvão diretamente da fogueira, põe no turigo. O sacerdote, então, colocará o incenso. O diácono, ou em sua falta uma pessoa idônea, vai receber o círio pascal. Então, se inicia a procissão. O círio é entregue ao diácono ou uma outra pessoa idônea e aquele servidor que está com o turigo pega a brasa direto da fogueira, coloca no turigo, então o sacerdote impõe o incenso e o abençoa. Dessa forma, então, se monta a procissão. O turiferário, o naveteiro, o diácono, a pessoa idônea que leva o círio,
e atrás o sacerdote, os ministros e o povo que ainda estão com as velas apagadas. À porta da igreja, o diácono para, ergue o círio e canta: Eis a luz de Cristo, ao qual todos responderão: demos graças a Deus. Neste momento, o sacerdote acende a sua vela no círio pascal. Em seguida, no meio da igreja, o diácono para novamente e canta: Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Neste momento, todos acendem as suas velas. Então é importante que alguns ministros ou servidores acendam as suas velinhas e vão repassando para acender todas as velas dos fiéis. Então, chegando diante do altar, o diácono ou a pessoa com o círio, ela se volta para o povo, ergue o círio e canta pela terceira vez: Eis a luz de Cristo, ao qual todos respondem: demos graças a Deus. Seguido, o círio é colocado no seu local designado, normalmente um grande candelabro que é preparado junto ao ambão ou no centro do presbitério. E se acendem as luzes da igreja, mas não se acendem as velas do altar. No Brasil, sugere-se que sejam acesas apenas algumas luzes para a liturgia da palavra, e a totalidade das luzes, então, do glória. Mas é opcional, pode-se acender todas as luzes logo no início. Chegando em frente ao altar, o sacerdote ele vai para a cadeira e vai entregar a sua vela ao ministro, impor um incenso. No tribunal, então, o diácono pedirá a bênção ou o próprio sacerdote se dirigirá até o ambão. Ele irá incensar o livro e o círio e proclamará a Páscoa. Há uma parte da proclamação da Páscoa que é omitida quando não é cantada pelo sacerdote ou pelo diácono. Existem duas formas na proclamação da Páscoa, tanto a mais longa quanto a mais breve. E elas estão no missal a partir da página 278. Deste modo, é conveniente que se converse com o seu sacerdote para ver qual das proclamações ele irá usar. No missal tem tanto ela lida quanto ela com as suas respectivas partituras para o canto. Depois da última leitura do Antigo Testamento, com o seu salmo e a sua oração, acendem-se as velas do altar e o sacerdote entoa o hino Glória a Deus nas alturas, o qual todos cantam enquanto se tocam os sinos e as sinetas, segundo o costume do lugar. Portanto, neste momento, é conveniente que um servidor ou ministro pegue uma velinha, acenda no círio e, a partir dela, acenda todas as velas do altar. Não é necessário que se faça uma procissão levando os castiçais com as velas, levando a cruz, indo e descobrindo as imagens. Não, tudo isso já está pronto desde o começo da celebração. Neste momento, realmente apenas uma pessoa com uma velinha acende a do círio e vai até o altar e acende as velas do altar. Terminado o hino, o sacerdote fará a oração coleta, como de costume, presente na página 298 do missal. Terminada a oração coleta, o leitor fará a leitura do apóstolo. Terminada a epístola, todos se levantam, o sacerdote entoa, canta 3 vezes, solenemente, o Aleluia, elevando gradativamente a voz. E todos repetem. Dessa forma, o salmista, ou um cantor, fará o Salmo 117, e o povo responderá com um Aleluia. O sacerdote, como de costume, ele vai impor o incenso, abençoar o diácono, caso haja diácono, mas no evangelho não se levam as lanternas, vai apenas o purificar. Após o evangelho se faz uma homilia que pode ser breve, mas não pode ser omitida. Dando início então à terceira parte da liturgia batismal, o sacerdote e os ministros, os servidores do altar, se dirigem até o batistério, desde que o batistério ele possa ser visto por parte da Assembleia, pelo menos. Se não puder, pode-se então colocar um recipiente com água no próprio presbitério. Explicações sobre isso se encontram nas linhas vermelhas do missal humano, página 299. Então, se ocorrer o batismo, chamam-se os catecúmenos, que são apresentados pelos padrinhos da igreja reunida, e se houver crianças, são apresentadas pelos pais e pelos padrinhos. Então, ocorrendo a procissão até o batistério ou até a fonte batismal, é organizada da seguinte modo. À frente vai o ministro, o servidor, com o círio pascal,
Depois, os batizandos com seus padrinhos, os servidores, o diácono e o sacerdote. Importante um ponto de que muitas vezes os batistérios nas nossas igrejas eles são pequenos. Então não há necessidade de irem todos os servidores. Apenas aquele com o missal, com o microfone e mais algum que vá auxiliar o sacerdote. Durante a procissão, canta-se a ladainha, presente no número 43, na sequência das ordens da IGMR para a Vigília Pascal. Terminada a ladainha, o sacerdote fará uma exortação. Quando a liturgia batismal ela ocorre no próprio presbitério, o sacerdote ele faz logo a exortação introdutória com as palavras que se correm na página 299. Aqui, então, se tem tanto o que ele fala caso haja batismo, a primeira parte, e o que ele fala se não tiver batismo, na segunda parte. Portanto, você, servidor do altar que estará no livrífero, é importante que você tenha consciência, se vai acontecer o batismo ou não, mas leia a linha vermelha em cima da oração para apontar corretamente a oração para o sacerdote. Terminada essa oração, os dois cantores cantam a ladainha e todos respondem de pé por ser tempo pascal. Caso seja necessária uma procissão muito longa e a ladainha acabe, pode-se cantar a ladainha durante a procissão. Um ponto importante, caso não haja batismo e não se tenha bênção da fonte batismal, omite-se a ladainha e procede-se direto para a bênção da água, no número 52, na sequência das instruções para a Vigília Pascal. Caso então tenha batismo ou bênção da fonte batismal, se continua na ladainha, cantando-se a ladainha para a procissão até o batistério. Finalizada, se terá, no fim da ladainha, se tem duas opções, havendo batismo e não ocorrendo batismo. Findada a ladainha, se houver batismo, o sacerdote faz uma oração de mãos estendidas. Caso não haja, se vai direto para a bênção da água batismal. O sacerdote abençoa a água com as palavras da oração, no número 302, página 302 do Missal Romano. Sendo então oportuno, ele mergulha 3 vezes o círio pascal na água, continuando a oração. Tem até o momento da oração em que ele mergulha o círio na água e deixa lá até que termine a oração de fato. Então ele retira o círio e toda a assembleia aclama: Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre. Terminada essa aclamação, o sacerdote de pé, havendo batismo, interroga os adultos, os pais ou padrinhos das crianças, para que façam, então, fará todo o rito batismal. Números 46, 47, 48, 49 e 50. Havendo batismo, a bênção da água batismal, ela ocorre de acordo com a página e as instruções da página 302 do Missal. Não ocorrendo, a bênção da água e as palavras de orações utilizadas pelo sacerdote ocorrerão de acordo com as instruções e orações presentes a partir da página 306 do Missal. Então, após o rito do batismo, havendo batismo ou da bênção da água, faz-se a renovação das promessas do batismo. Todos aqueles se põem de pé e as suas velas são acesas, e junto com todos os outros, aqueles que serão batizados, responderão às palavras e às perguntas do sacerdote. O sacerdote fará a renovação das promessas de acordo com a página 308 do Missal. Terminada a renovação das promessas, se inicia a aspersão. Enquanto o padre faz a aspersão, todos cantam. Portanto, neste momento, é importante que a caldeirinha com água benta para o padre esteja ali preparada. É neste momento, durante este canto, que todos aqueles que foram batizados, seus pais e padrinhos, retornam aos seus lugares. E, se a benção da água ela não foi feita no batistério, o diácono e os ministros transportam-na com reverência até a fonte batismal. Mas, se não houver fonte batismal, a água abençoada é colocada em um local conveniente. Terminada a aspersão, o sacerdote ele volta para a cadeira, de onde, omitindo o creio, preside a oração dos fiéis, na qual
Os recém-batizados, caso tenha ocorrido o batismo, participarão pela primeira vez. Inicia-se então a quarta parte, a liturgia eucarística. De modo geral, ela acontece como de costume. O mais diferente que pode ocorrer é que é conveniente que o pão e o vinho eles sejam trazidos pelos recém-batizados ou pelas crianças, seus pais e padrinhos. Dessa forma, então, um servidor deve recebê-los e entregá-los para o sacerdote, ou, havendo, o diácono os recebe e entrega para o sacerdote. Mas toda a liturgia eucarística, toda a preparação das oferendas, o ofertório, é feito como de costume, tanto a ordem das coisas que são entregues ao sacerdote, quanto a ordem e como ocorre a incensação. Terminada a incensação do povo, o sacerdote faz a oração às oferendas. Missal, página 311. É utilizado o prefácio da Páscoa 1, o Mistério Pascal, e usa-se Louvai-vos nesta noite. O prefácio é encontrado na página 466 do Missal Romano. Na oração eucarística, se lembram dos batizados, aqueles que se batizaram neste dia, e, preferencialmente, se usa a oração eucarística 1, ou Cânon Romano. Neste dia, temos bênção solene, página 312. Dessa forma, iniciar a bênção, terminados os recados e iniciar a bênção, se monta a procissão de saída. Lanterna, cruz, lanterna, demais servidores, demais ministros, coroinhas e, por fim, depois de oscular o altar, o sacerdote. Todos fazem uma reverência ao altar e se retiram. Não são levadas sinetas na saída. Há um ponto importante de recordá-lo de que, para a consagração, o momento da consagração, pode-se utilizar, conforme o costume, a procissão do santo, desde que ela ocorra pelo caminho mais curto e de uma forma discreta. As sinetas não são tocadas no canto do santo, mas podem ser tocadas junto com a incensação ou de forma intercalada no momento da consagração. Meus irmãos, espero tê-los ajudado um pouquinho. Em caso de dúvida, nós estamos à disposição, tanto através do nosso Instagram, quanto através dos comentários deste vídeo. O material em PDF será disponibilizado ainda hoje. E como vocês perceberam, de vez em quando dá uma olhadinha para o lado, porque nós estamos utilizando o missal para auxiliá-los neste momento. Lembrem, abram o missal, deem uma olhadinha nas linhas vermelhas. Fale o preto e faça o vermelho, não é? Mas deem uma olhadinha, prepare-se, converse com seu pároco, veja o que irá ocorrer. Nós nos preparamos para bem celebrar, mas nos preparamos também para auxiliar todos os fiéis a compreender e a viver este momento que é tão santo e lindo em nossa igreja.